Olá, eu sou o Dilsoni, aqui do Polo de Criciúma, e este vídeo é da nossa disciplina Filosofia do Direito, que temos como responsável a professora Daniela Rosendo e a doutora Patrícia Costa. O tema que eu escolhi vai da justiça utópica de Aristóteles à justiça necessária de Thomas Hobbes, né? Eu vejo isso como uma reflexão filosófica sobre o ideal e o necessário. Vejamos, Aristóteles e Hobbes em O Ideal e o Poder. Para Aristóteles e Hobbes, eles apresentam duas visões distintas sobre o papel da justiça na sociedade. Enquanto Aristóteles defende uma concepção idealizada de justiça como virtude e igualdade moral, Hobbes argumenta que sua função é manter a ordem e evitar o conflito no estado de natureza. Aqui a gente já vê uma grande distância entre o pensamento de cada um, né? Mesmo a distância de tempo real existente, em que cada um viveu momentos diferentes da história, né? Mas o pensamento intrínseco é que faz a diferença de um e de outro para como prover uma sociedade justa. Aristóteles com a justiça ideal. A lei deve abranger todos os homens. Então Aristóteles, em seu livro 5, da Ética Nicômaco, descreve um modelo de ações, deveres e direitos que deveriam orientar os cidadãos da polis grega, né? Este pensar voltado ao ideal de atitudes para com o próximo e o governo representaria o modelo mais adequado para formar uma sociedade justa e equilibrada. Aqui eu devo, entanto, salientar, abrir um parênteses, que esse modelo de justiça não incluía, à época, mulheres, crianças, artesãos, escravos e estrangeiros, grupos que, segundo a visão social do período, não eram considerados plenamente cidadãos. Então, eles ficavam à margem de uma justiça moral, de uma justiça ética. Ainda assim, o pensamento aristotélico ele estabeleceu uma base ética que moldaria a concepção de justiça no Ocidente. Observe que, então, aqui no nosso slide, homens está com a letra minúscula justamente para chamar a atenção dessa discriminação à época deles, essa discriminação sobre justiça. Então, aqui a justiça nesta época de Aristóteles não era para todos os cidadãos da polis, apenas para homens. Os outros não faziam parte daquele grupo de homens que teriam direito a uma justiça plena. Aristóteles, da justiça ideal, né, defendendo o modelo de ações, deveres e direitos, nos revela a seguinte questão: o homem sem lei é injusto e o respeitador da lei é justo e digno da aprovação social, né? Então, ele apresenta uma justiça como a mais perfeita das virtudes, pois é aquela que se refere ao bem do outro. Para ele, o homem justo é aquele que respeita a lei e busca a igualdade nas relações sociais. Então, Aristóteles nos diz, aqui a citação, a justiça é uma disposição de caráter que torna os homens propensos a fazer o que é justo e que faz com que ajam justamente e desejem o que é justo. Vamos tentar traduzir essa citação de Aristóteles. Ele quer dizer que a justiça vai depender da virtude de cada homem. A minha virtude vai me ser justo, porque eu não farei ao próximo aquilo que eu não gostaria que fizesse para mim.
Da mesma forma, o outro cidadão também teria que ter intrínseco nele esse entendimento de virtude. Ele sendo virtuoso, não querendo levar vantagem sobre o próximo, né? Ele manteria a justiça moral. Esse era o principal entendimento que Aristóteles pensava para uma justiça. Então, portanto, a lei deve ser elaborada de modo a abranger todos os homens, do mais bravo ao mais temperante, devendo ser concebida com moderação. Então, Aristóteles vai descrevendo uma moral e um bem viver, onde ele diz: o homem em busca de justiça. Então, desde Aristóteles, a justiça surge com a mais alta das virtudes, pois o bem comum é a harmonia entre os homens. O homem, como ser político, encontra na convivência social a necessidade da justiça. Sem ela, a vida em comunidade se desfaz. A justiça é o elo entre a razão e a moral. Então, o pensamento de Aristóteles vai cultivando essa idade de virtude, cultivando esse entendimento de ser justo comigo é ser justo com o outro, e ele vai moldando a sociedade, né, em seu pensamento, uma sociedade justa a partir das virtudes. Por isso que ele cita na Ética Nicômaco, no livro 5, no capítulo 10, a lei é uma razão livre de paixões. Porque a lei tem que ser livre de paixões. Porque se existir paixões dentro de uma lei, a paixão muitas vezes não me permite ser justo. Então, vamos caminhando a uma justiça utópica de Aristóteles. Pois a virtude perfeita, pois o homem justo é aquele que realiza o bem em relação ao outro, e no ideal aristotélico, a justiça equilibra deveres e direitos, buscando harmonia social, um equilíbrio no mundo real, e ela nem sempre se concretiza. A moral e o bem viver. A virtude é o meio termo entre o excesso e a falta, diz Aristóteles. A justiça nasce do equilíbrio interior. Ser justo é agir conforme a razão e o bem comum. A moral é, portanto, o caminho para a eudaimonia, a felicidade plena do homem virtuoso. Eudaimonia é a constante busca que Aristóteles faz para construir a sociedade. Para isso, Aristóteles vê tipo de justiça distributiva e corretiva, né? Essa justiça pode ser para garantir uma proporcionalidade entre méritos e recompensas, ou seja, a igualdade geométrica, dar a cada um o que lhe é devido segundo sua contribuição. Já a justiça corretiva atua como um instrumento intermediário, restaurando o equilíbrio entre perda e ganho nas relações entre os particulares. Assim, uma posição verdadeiramente justa seria aquela em que observamos uma sociedade composta por indivíduos, empresas e instituições e pudéssemos imaginar um quadrado perfeito, né? Um quadrado perfeito, onde todos os lados estivessem equilibrados, sem que um se sobressaísse ao outro. É complicado a gente conseguir essa equação devidamente igualitária, matemática, precisa, numa sociedade. Começam aqui os problemas em Aristóteles
é realmente ver o seu ideal de justiça colocado em prática. Então, temos uma citação de Giovanni Reale em História da Filosofia Antiga, que diz: em Aristóteles, a justiça é o vínculo que une a ética e a política, pois só há uma virtude perfeita quando ela se realiza na convivência da polis. Aristóteles também aponta que a busca pela justiça se manifesta nas relações práticas do cotidiano: o trabalho, o comércio, as trocas e as profissões. O dinheiro surge como um mediador entre prazer, felicidade e recompensa. E a sua função deveria ser garantir o equilíbrio, evitando que um homem fosse prejudicado em relação ao esforço e ao tempo dedicados ao bem comum. Talvez por isso o símbolo da justiça que vemos é a balança, devidamente equilibrada. No mundo ideal aristotélico, ela deveria estar perfeitamente equilibrada. Aqui veja o slide com o desenho de uma justiça distributiva e justiça corretiva, o equilíbrio entre o que é devido e o que é reparado. Na justiça distributiva, a gente relaciona-se com a distribuição de bens, honoras e recursos, a base properionale. Então, um exemplo nosso do cotidiano: bolsa de estudo para alunos de baixa renda, distribuição de lucros justa em uma empresa. A justiça corretiva relaciona-se com a correção da injustiça entre as partes, uma base de sequaldade. Um exemplo do cotidiano: a reposição de um produto com defeito. Isso foi feita uma justiça corretiva. A indenização por um dano moral ou material. Isto foi feito uma justiça corretiva. O justo é o meio termo, o proporcional. O injusto é o excesso ou a falta dele. Talvez por isso, eu volto a reafirmar, que o símbolo da justiça seja a balança. No mundo ideal aristotélico, ela deveria estar perfeitamente equilibrada. No entanto, o mundo real mostrou que essa balança tende sempre a pender para o lado do poder econômico, do privilégio e da dominação. Também questões morais são citadas nesse capítulo da Ética, onde Aristóteles considera que a desonestidade, o falso testemunho e a traição são vícios que corrompem o bem viver justo. Então, observamos, Aristóteles com a razão como uma medida do humano. Então, ele vê um homem que é um animal racional, a essência humana está na razão, é por ela que o homem supera o caos dos instintos e constrói a vida ética e política. A racionalidade não anula o desejo, mas ordena, guiando a ação rumo à virtude e ao bem comum. Bem, esse pensamento de Aristóteles já não estava sendo concretizado na época, mas é um pensamento que se estendeu de justiça até 1600, por aí. Por quê? Porque justamente Santo Agostinho e Tomás de Aquino se utilizaram das reflexões de justiça de Aristóteles para, além de fundamentar o cristianismo, fundamentar uma justiça do bem moral. Então, a reflexão sobre a justiça ela vai percorrer um longo caminho desde Aristóteles. Seus conceitos de justiça distributiva e justiça corretiva influenciaram predominantemente o pensamento cristão medieval. Na época, a gente saiu da Idade Antiga, estamos chegando na Idade Medieval e esse pensamento ainda vai sendo o que vai gerindo o modelo de justiça da época. Santo Agostinho e Tomás de Aquino, cada um à sua maneira, reinterpretou Aristóteles para fundamentar a ideia de uma ordem justa, garantida por Deus. Então,
Santo Agostinho, mais próximo de Platão, se utilizando muito do pensamento platônico, do mundo das ideias, conseguiu ali achar um elo, ou ele criou este elo em Deus, puxando para uma justiça divina, que o homem deveria ser temente a esta justiça. Então, assim, durante séculos, a justiça foi concebida como parte de uma ordem divina, e obedecê-la era menos uma questão de igualdade entre os homens e mais uma questão de temer a Deus e manter a harmonia espiritual da sociedade. Vejamos, voltamos agora mais um pouquinho a Aristóteles. Talvez, mesmo com Aristóteles, com toda a sua sabedoria, não pôde perceber que sua concepção de justiça estava mais próxima de uma utopia. Apesar de Santo Agostinho e Tomás de Aquino conseguirem fazer essa ideia atravessar séculos, mas isso não vai tirar a ideia de Aristóteles de utópica, até porque realmente nunca conseguiu ser verdadeiramente justa dentro do propósito aristotélico. Então, a justiça plena que se idealizou dependeria de uma polis perfeita, algo que, como o próprio tempo mostrou, jamais existiu fora do pensamento filosófico de Aristóteles. Então, a justiça em Aristóteles nasceu do ideal entre os homens de convivência virtuosa dentro da polis e do respeito às leis como expressão racional do bem comum. E o tempo mostrou que esse ideal de harmonia política era mais uma imagem do que uma realidade. A polis grega, sustentada por desigualdades estruturais, ruía diante do poder e da força. Naquela época, a polis grega já estava ruindo dentro do poder, da força e da corrupção política. Algo que Aristóteles, sua obra Ética ad Comum, ele já fala que todo o seu propósito só seria válido se os homens não deixassem se corromper. É sempre muito dependente da virtude de cada um esta ideia de justiça. E é aqui, então, que veio fazendo essa passagem sobre os séculos e os tempos, que a gente vê que o Santo Agostinho e Tomás de Aquino foram muito eficazes em adequar esse pensamento aristotélico a uma filosofia cristã também, visto a distância percorrida histórica até realmente essa justiça que se tinha no Ocidente começou a mostrar os seus sinais de fraqueza e de ruína. Foi mais ou menos na época de 1675, por aí, quando a Thomas Hobbes começa a tomar ciência dos problemas que estavam implodindo a sociedade. Vamos começar a fazer essa separação entre os dois, entre esse pensamento, quando a gente começa a sair de um pensamento utópico e começar a cair num pensamento de necessidade. Um slide escuro, preto, nós estava vindo num tom tão suave. Justamente esse escuridão é para provar a escuridão em que a sociedade estava imersa neste momento, em 1600. Então, o equilíbrio da justiça se desfaz quando o homem retorna ao seu estado natural. Essa época o homem estava voltando ao seu estado natural. E é nesse ponto que Hobbes ele vai emergir, não mais em busca da virtude, mas da sobrevivência e do medo, onde nasce o Leviatã. Então, contudo, a época de Thomas Hobbes percebe que essa justiça, com raízes aristotélicas e bases teológicas,
não conseguia mais estabelecer a vida social. As guerras, os conflitos civis e a desconfiança generalizada revelavam que o modelo de justiça fundamentado apenas na religião não tinha mais força para garantir segurança sem uma autoridade capaz de conter as paixões humanas. A sociedade então mergulhava novamente no que Hobbes chamou o estado de guerra, onde cada indivíduo vive em permanente ameaça. É nesse cenário que Hobbes rompeu com a tradição cristã aristotélica. Para ele, a justiça não nasce da virtude nem da vontade divina, mas do medo e da própria destruição. Surgiu então o Leviatã, o soberano, que concentra poder suficiente para impor a paz e criar um novo fundamento da justiça, não mais por amor ao bem, não mais pela virtude, não mais pela justiça moral, não mais pela igualdade que Aristóteles tanto fundamentou, mas por necessidade e sobrevivência. Então, a balança da justiça, que era antes o símbolo da igualdade proporcional, inclinou-se diante do poder e da força. Foi, aqui, como eu já falei, que séculos depois, em meio às guerras civis inglesas e ao colapso da autoridade moral religiosa, Hobbes olhou para esta mesma balança e agora ela já quebrada, ele tenta reconstruí-la sob um novo fundamento. Vejamos que enquanto Aristóteles buscava uma justiça ideal nas virtudes do cidadão, Hobbes parte da fragilidade humana e do medo. Enquanto Aristóteles buscava ele não procura a justiça como uma virtude moral, mas como uma necessidade política, um instrumento de autopreservação do ser. Por isso a gente vê a justiça necessária de Hobbes. Aqui, Hobbes, ao escrever o Leviatã, retroagiu seu pensamento. Aqui, ó, o contrato e o Leviatã. O homem é o lobo do homem. A frase em que todos conhecem, quando se expressa essa frase, geralmente as pessoas ligam a Thomas Hobbes. Do caos natural nasce o medo, e do medo a necessidade da ordem. O caos natural era o que vivia o século. As guerras civis, que a gente já viu, a fragilidade do sistema religioso, que mantinha o ideal de justiça. Então, para escapar do estado de guerra, os homens firmam um contrato e entregam seu poder ao Leviatã, o soberano que garante a paz e o direito. Quem é este Leviatã que foi entregado o poder? Quem é este Leviatã que foi entregado a minha liberdade? Quem é este Leviatã que foi entregado o direito de exercer a justiça? É o Estado. Então, demos poder ao Estado para o Estado tomar decisões justas e manter a ordem na sociedade. A justiça então deixa de ser um ideal utópico, já não é mais uma utopia, e passa a ser a necessária para a sobrevivência. Vejamos, no estado primordial, o Hobbes fez uma reflexão, ele retroagiu, vamos dizer assim, ele pegou a sua alma e voltou, acho que ao início dos tempos, para sentir e presenciar o que é um estado de natureza. E desse estado de natureza ele viu, isso não pode se tornar realidade na nossa sociedade, porque isso vai ser a destruição da sociedade. Nesse estado primordial, o homem vive em permanente desconfiança, em constante alerta, movido por paixões primitivas e pela angústia de perder a própria vida. Isso, se nós vivesse essa realidade, não seria fácil a gente progredir, ter sonhos, ter prosperidade, porque nós estaríamos sempre com instintos de defesas aflorados. Então, não teríamos tempo para nos concentrar e nos focar em outras questões. Mesmo que a guerra não se declarasse fisicamente, o estado psicológico do homem se mantém em alerta.
Seus instintos estão sempre prontos a reagir a qualquer ameaça. A paz, portanto, só é possível nesse estado de guerra através de um tripé de paixões: o medo da morte, o desejo de conforto e a esperança de alcançá-lo pelo trabalho. Então, o estado de natureza se mantém nesses três tripés e é frágil, porque se um desses cair, a guerra está declarada. Então, durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum, que os mantém em respeito, estão em condição de guerra, e tal guerra é de cada homem contra cada homem. Hobbes em Leviatã, no capítulo 13. Retirando-se uma dessas paixões, o equilíbrio desaparece e o confronto se torna inevitável. Então, a justiça para Hobbes não nasce de virtudes morais, mas de uma decisão racional, o pacto. Aqui está a justiça necessária de Hobbes. Quando o equilíbrio da razão se rompe, o homem retorna ao caos do estado de natureza. Neste cenário, o medo da morte e o desejo de segurança tornam-se a origem da lei, da justiça e no poder soberano. A justiça deixa de ser utopia e passa a ser condição para sobreviver. Então, o homem vai temer o caos, vai renunciar parte da sua liberdade e vai entregar o poder a um soberano que garanta a paz. Onde há poder comum, não há lei. Onde não há lei, não há injustiça. Leviatã, no capítulo 13. Dessa forma, a justiça hobbesiana surge como um antídoto da barbárie. A barbárie que vivia na época, né? Quem comandava o Estado naquela época ali, a sociedade, já tinha perdido o controle total. Então, não é mais a virtude do cidadão, mas a lei do contrato que vai impedir a autodestruição da humanidade, né? Enquanto Aristóteles, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, eles viam uma justiça como uma perfeição ética, Hobbes entendeu como uma condição mínima para a sobrevivência. Veja, a justiça de Aristóteles ela é uma utopia do equilíbrio moral e a de Hobbes uma necessidade do medo racional. Então, entre uma e outra, o homem deixa de ser um ser naturalmente político para se tornar um ser naturalmente seguro. E é dessa insegurança que vai nascer o Estado moderno. A travessia entre Aristóteles e Hobbes nos revelou a mudança mais profunda do pensamento político ocidental. A justiça deixou de ser uma virtude da alma e tornou-se uma construção social necessária à vida comum. Olha toda essa passagem histórica, toda essa passagem da Idade Antiga, a Idade Média, passamos pela Idade Moderna, estamos na contemporaneidade e a perspicaz, o sentimento de observação de Hobbes construiu um modelo de política, de justiça, de Estado, que mesmo hoje ele ainda é o principal alicerce da justiça. Juntamente com Maquiavel, Locke, Hobbes, cada um com seus pensamentos, eles formam um alicerce forte para a base de sociedade que encontramos hoje. Mesmo Hobbes conseguindo montar uma polis que seja, uma cidade, um estado forte, soberano, fora desse estado, vamos supor assim, o país, nosso país Brasil, ele está redigido por uma Constituição, por uma justiça, por leis, por artigos.
mas todos têm lá na sua fundação, lá no seu fundamento primordial, as ideias de Hobbes, as ideias que o Estado tem que manter a justiça no nosso país. Temos como um outro exemplo o país, vamos dizer, Argentina. A Argentina também vai ter o seu sistema constitucional, político, de justiça, fundamentado também nesses princípios de justiça de Hobbes. Duas fundações. Acontece que mundialmente, cada estado e país vai ter a sua justiça. Mas globalmente, a gente não tem um Leviatã único para o mundo. Não existe um único Leviatã que vai doutrinar, que vai embasar, que vai fazer a justiça. Temos algumas instituições que tentam organizar. Mas então, se eu for pensar numa maneira, acho que hobbesiana, os estados vivem em estado de natureza. Por quê? Por que os estados vivem em estado de natureza? Porque alguns sempre gostam de mostrar suas armas, seu poder financeiro, para dizer, ó, aqui é o limite de vocês. Eu tenho este poderio. Se tu não tiver algo maior que o meu poderio, você não me ameaça. E eu, se não achar necessário, também não vou te ameaçar. Então, os países vivem, até hoje, no estado de natureza. Mas nós, dentro da nossa nação, vivemos, né, o estado de justiça, o estado formado com embasamento no poderoso Leviatã, o poderoso Estado. Vamos para a nossa reflexão final, então. O que é justiça? A justiça é a virtude perfeita porque é o exercício da virtude completa. Pensamento do Aristóteles. E a gente consegue hoje dizer um pensamento utópico. A gente não consegue mais ver essa justiça. Essa justiça não está sendo virtuosa, perfeita e completa para com todos os membros da sociedade. E, na verdade, acredita-se que nunca foi. E agora? Sem o poder comum não há justiça. Hobbes, sim, óbvio. Se não tivermos um Estado com poder comum, não haverá justiça. Mas assim mesmo, essa justiça que Hobbes pensou, hoje, e tá, desde o seu início, né, sempre foi propensa às castas mais abastardas, com mais proventos financeiros. Então, essa balança de justiça nunca foi devidamente equilibrada. Ela sempre foi tendenciosa. E ela sempre foi tendenciosa a favorecer o lado que tiver maior poderio financeiro. O maior poderio financeiro, ele determina o que é justo e às vezes o que não é injusto. Mas, fixando o nosso pensamento nesta reflexão, entre o ideal e o necessário, a justiça revela o limite do humano. Sonhamos com equilíbrio, mas sobrevivemos pelo pacto. A gente tem o direito de sonhar pelo equilíbrio justo, a gente tem o direito de sonhar por um equilíbrio virtuoso, por uma justiça virtuosa. A gente tem esse direito de sermos utópicos, até como Aristóteles foi, mas a gente só sobrevive pelo pacto. Então, se Aristóteles acreditava que a justiça era a virtude que tornava possível o bem viver, Hobbes acreditava que ela era o único meio de impedir o mal viver. Assim, entre a utopia do equilíbrio e a
necessidade do medo, o homem aprende que a justiça talvez nunca seja perfeita, mas sempre será indispensável. Às vezes, é melhor ter uma justiça não tão perfeita, não tão justa, do que não termos nada de justiça. Eu espero que tenha conseguido explicar essa reflexão, eu espero que tenha alcançado o, o que eu imaginei, o que eu li, que eu consiga ter transmitido as leituras que eu fiz de Aristóteles e Hobbes, juntamente com de alguns outros escritores, para compor esta reflexão, e que podemos continuar dentro de um pacto e trabalhando e buscando uma justiça virtuosa para com todos. Aqui está as referências da onde eu pesquisei, da onde eu li e da onde eu montei o nosso vídeo. Obrigado.